Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal e hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão? Espero que animados, porque hoje vamos continuar a estudar podcast, tá certo? Hoje a gente vai, na verdade, revisar um pouco sobre o que é podcast e entrarmos no outro assunto importante da oralidade, que é a variação linguística, tá? Que é, inclusive, mais percebida, às vezes, na oralidade, né? Por quê? Porque o registro escrito, ele é menos mutável do que o registro oral, mas a gente vai conversar tudo isso com calma, tá? Como eu nunca ando sozinha, e vocês estão carecas de saber disso, vocês sabem disso. Hoje, quem faz a nossa tradução para Libras é Clisma. Olá, Clisma, bem-vindo! Como vocês sabem, a nossa tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. Ainda pensando em acessibilidade, eu vou aqui me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou hoje de blusa laranja e saia preta aqui em pé, em frente à TV, tá certo? Também, o que vocês também sabem das nossas aulas é que elas estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Aplicativo este que, se vocês ainda não têm, façam o download. Vocês podem fazê-lo tanto pelas lojas de aplicativo, quanto pelo QR Code que vai aparecer na tela, tá certo? Nossas aulas ficam tanto no repositório do aplicativo, quanto no nosso canal do YouTube. Então, basta entrar lá, Educa Recife, selecionar o 9º ano, e aí vocês vão ter uma playlist com todas as aulas. Já no aplicativo, além das aulas, o que é que a gente tem? O chat. E hoje, quem faz nosso chat? Nossa queridíssima, maravilhosa, incrível professora Adriana Maria de Língua Portuguesa, que vocês também já conhecem. Vamos lá dar um oi para ela. Olá, professora, Olá, professora bem-vinda. Camille. Depois de maravilhosa, incrível, meu coração assim, ficou tum, 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 tum. A responsabilidade, né, minha gente, de ser maravilhosa, é incrível. Não sou tudo isso não, tá? É sim. Mas estou aqui por vocês, com vocês, para uma aula maravilhosa, não é? De um gênero que é tão importante. Eu também vou me autodescrever, não é? Esse é o meu sinal e eu tenho cor parda, tenho cabelo tamanho médio, visto blusa azul, estou sentada aqui por trás de um computador e posso interagir com vocês também no chat, a interação no chat do aplicativo, não é? Quando a aula está sendo transmitida. Tem aplicativo no YouTube, então não deixem de falar, se comunicar, tirar dúvida, conversar, sintam-se à vontade. Então vamos lá, professora Camille. É isso, escutem a professora Adriana e tirem suas dúvidas, certo? Tanto pelo chat quanto pelos comentários do YouTube, que eu estou sempre dando uma olhada, tá? E aí hoje a gente vai continuar nosso estudo do gênero podcast. Quem sabe, com sorte, a gente não consiga assistir um podcast, ouvir um podcast juntos, né? Veremos. Relembrando, o podcast faz parte do âmbito dos gêneros orais. E o que são gêneros orais? A gente já vai ver. Além de estar no âmbito, né, no campo dos gêneros orais, o podcast ele também é caracterizado por quê? Porque ele é uma novidade no meio digital, não é isso? E também tem alguns elementos do gênero rádio. Então, a gente vai ter alguns quadros como entrevistas. Você tem esse formato dialogal, né? Quase como uma entrevista. Inclusive, podcasts sobre entrevistas, né? O que mais? A gente tem uma diferença de que não basta ser um áudio postado no site. Você precisa ter esse recurso de ter seguidores, das pessoas do seu público poder interagir, criar assim quase uma família, né, de pessoas que gostam dos mesmos assuntos, tá? Aí voltando, o que são gêneros orais, a gente vai relembrar aqui, como esta menininha está sugerindo, que os gêneros orais são aqueles em que usamos a voz para realizar. E pode ou não ter o correspondente escrito. Aí você está, mas o que isso quer dizer? Ora,
Quando a gente fala em gênero textual, o suporte, ou seja, o lugar, a materialização do gênero vai ser o quê? O texto. E aí esse texto, ele pode estar num suporte digital, num suporte analógico, pode ser um papel, pode ser uma placa, pode ser, não sei, um outdoor, mas aí você tem o quê? A realização no texto. Quando a gente fala em gênero oral, a realização é na nossa voz. Então, a gente precisa ter sempre essa diferença. Essa aula, por exemplo, mesmo que eu possa transcrevê-la ou que eu faça um roteiro para ela é realizada primeiramente no campo da voz. Eu estou usando a voz para realizar. Seminários, palestras, debates são exemplos, né, de gêneros orais, certo? O podcast também. E aí a gente pode ter ou não um correspondente escrito. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter, por exemplo, uma peça teatral que tem o texto escrito, mas que foi feito para ser encenado. Portanto, é principalmente um gênero oral. Não é isso, professora Adriana? Isso mesmo, professora Camille. Pronto, aí continuando, ó, a gente tem que pensar que a oralidade e escrita são duas formas de variação linguística, onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial ou mais informal, enquanto a escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta ou formal. E aqui a gente vai usar sempre um geralmente. Por quê? Porque há exceções. Há gêneros orais que são extremamente formais, como, por exemplo, uma defesa de uma tese ou uma dissertação, um congresso. Entretanto, há também gêneros textuais que não são tão formais assim, como, por exemplo, uma mensagem entre amigos. A gente vai usar o quê? É um gênero textual, mas que está no campo da informalidade, tá? O que a gente quer dizer assim quando diz que uma é mais formal que o outro, é que pense, a língua é uma entidade viva, né? E o Brasil tem dimensões continentais. E a gente pode perceber usos e registros diferentes nas regiões, por exemplo. Por quê? Porque a língua, na oralidade, ela tem uma capacidade de mutação um pouco maior. Quando a gente escreve, a gente, em geral, costuma ter um pouco mais de atenção à norma padrão. A gente tem uma tendência a seguir um pouco mais a gramática. Por quê? Porque o texto é mais cristalizado. Então, assim, por exemplo, eu falo, às vezes, muito informalmente, tá? Mas eu geralmente escrevo com mais formalidade. Até porque na escrita a gente consegue o quê, professora Adriana? Planejar o texto. Isso. E um texto planejado é um texto que geralmente já deu algum trabalho, você já pensou, já escreveu, já reescreveu. Então, geralmente, o produto final escrito, ele pode ser um pouco mais formal porque a gente tem mais tempo. E a gente consegue revisar, e a gente consegue consultar. A fala, ela é dinâmica. Então, quando a gente erra na fala, a gente precisa marcar esse erro. Dizer, eita, gente, perdão, na verdade é isso. Né? Isso. Às vezes, a gente produz o material e na pressa tem um errinho de digitação, uma coisa ou outra, que a gente pode fazer essa errata, né? Quando a Sim. gente fala alguma coisa também, a gente precisa voltar oralmente. Tranquilo. Continuando. Professora Adriana, quer falar alguma coisa? Sim, é importante. Eu gostaria de também falar um pouco, né, dessa importância de corrigir, né, nesse momento, né, fazer essa marcação. É um momento que muitas vezes causa em nós, né, aquela sensação, puxa, errei, não era para ter errado, eu não deveria ter errado. Só que o erro, ele geralmente causa um aprendizado também, né, professora Camille? Com Então, certeza. nada de desespero. Vamos aprender juntos e crescer, não é? Deixar que essa recomposição da aprendizagem aconteça de forma tranquila. Exatamente. Ó. Aí, continuando, qual a principal diferença? O mais importante da diferença entre a oralidade e a escrita é justamente o contexto. Qual contexto você vai usar uma linguagem oral mais informal? Qual contexto você vai usar uma linguagem um pouco mais formal? Isso exige o quê? Um conhecimento prévio
das normas da língua. É você saber usar a sua língua. Eita, isso foi, né? Diferente. Você saber usar a língua portuguesa em diferentes contextos. Pensar como se fosse uma roupa, né? Eu venho trabalhar aqui, dar aula para vocês, e eu tenho que usar essa farda. Não é isso? Isso. Mas se eu vou à praia, eu vou usar uma outra roupa. Se eu for ver um filme, eu vou usar uma outra roupa. Então, é mais ou menos isso. As situações discursivas, elas exigem roupagens linguísticas diferentes, digamos assim, tá? Aí, continuando, as duas são variações linguísticas, uma delas representando a maneira como um idioma se expressa pelos sons e a outra pelo registro material. E qual seria esse registro material? A escrita. A oralidade é a modalidade falada, quando uma pessoa usa seu aparelho fonador para se expressar. Essa variação é aquela que aprendemos primeiro. Claro, a gente primeiro aprende a falar, depois a escrever. Antes de escrever, uma criança aprende a falar. Então, uma característica interessante da oralidade é a efemeridade, ou seja, a brevidade e a repetição. Tá? E aí a gente vai entrar no tópico da variação linguística, porque, como eu disse, a língua é uma entidade viva, né? E dentro, principalmente, da oralidade, ela é muito mutável. Então, ó, a variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, que é o caso do nosso país, mas saibam que há países em que se há mais de uma língua oficial, tá? A língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como não é um sistema fechado e imutável, a língua portuguesa ganha diferentes nuances. E eu preciso dizer que eu acho essa capacidade da língua de modificar-se, de mudar, de mutar-se mesmo, um dos aspectos mais interessantes, porque ela vai se adequando à realidade dos falantes. Porque a gente vive hoje um contexto social, histórico de vida, muito diferente sei lá, do que era há 150 anos, por exemplo. Então, como a gente vai querer falar a mesma língua, entre aspas, ou ter os mesmos registros linguísticos de de um século e meio atrás? A gente muda, né? A sociedade muda. Quando a gente pensa, por exemplo, no valor de algumas expressões, por que a gente contesta algumas expressões hoje em dia? Porque hoje em dia a gente já vê que não cabe mais usar certos termos. E isso não é uma censura, isso é um repensar. Isso é um adequar a linguagem ao nosso contexto atual, tá? Ó, o português que é falado no Nordeste do Brasil, por exemplo, pode ser diferente do português falado no Sul. Não quer dizer que seja outra língua. Só que a gente tem variações. A gente pode ter expressões diferentes, não é? Uma mesma palavra para várias... a gente tem um mesmo objeto e várias palavras diferentes. O sotaque é muito importante. Eu tive um professor na faculdade que dizia que o sotaque é a vingança da pátria. Aí vocês pensam, tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que, por exemplo, você aprenda um outro idioma e fale muito bem aquele idioma, ou mais de um, você sempre vai ter algum sotaque. Por quê? Porque é como o nosso aparelho fonador se formou para falar a língua portuguesa. Então, sempre vai ter algum resquício ali da sua pátria. Então, é como se a pátria falasse, olha, você fica longe de mim, mas eu não vou ficar longe de você nunca. Perfeito. Né? E aí, eu acho essa analogia maravilhosa. Perfeita. Por quê? Porque a gente precisa pensar, e isso vale para os nossos sotaques regionais. Como nós aqui de Pernambuco falamos os R's, os T's, os S's. É um registro local. E o nosso aparelho fonador está, né, um pouco adaptado a isso. Então, quando a gente muda de região, o sotaque ele identifica você como um ser estranho daquele contexto e pertencente a outro. O sotaque, a linguagem faz parte da nossa identidade, faz parte de quem nós somos. E a gente não pode esquecer outra coisa. A gente só interage com o mundo através da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, certo? Mas a gente só consegue raciocinar através de uma linguagem. Então, eu acho interessante a gente pensar que são variações, mas continua sendo a mesma língua. Vocês já pararam para pensar
Como é que a gente consegue se compreender num país tão grande e tão diverso? Já pararam? Porque a gente tem a gramática normativa que nos dá o mínimo de rigidez para que a gente tenha regras semelhantes, as mesmas regras. E aí as variações, elas são mais semânticas e lexicais, né, de palavras e sentidos, do que da estrutura da língua. E aí isso permite que a gente continue falando a mesma língua, mais ou menos. Não é isso, professora Mais ou Adriana? menos. Então, ó, é claro que um idioma nos une, mas as variações podem ser consideradas e justificadas de acordo com a comunidade na qual se manifesta. Então, a gente também tem, por exemplo, nossas palavrinhas especiais dos nossos grupos sociais. Então, veja, através da linguagem de um discurso oral, por exemplo, eu posso ler a pessoa e dizer mais ou menos de que região ela é, a idade que ela tem, o contexto social, se faz parte de algum grupo que utiliza jargão ou não. Então, veja, o discurso, ele é um campo de análise impressionante. Se vocês fossem espertos, já iam estudando análise do discurso, estudando essas nuances, né? Para que a gente aprenda até uma leitura de mundo, a gente expanda a nossa leitura de mundo, tá? Continuando, né, que hoje eu estou particularmente tagarela. As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então, é compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com as suas necessidades comunicativas. Eu li há um tempo atrás, que a existência dessas assistentes virtuais, que a gente não vai falar o nome aqui, mas vocês sabem, podem estar ou podem alterar a linguagem a longo prazo. Por quê? Porque a gente precisa ter uma comunicação mais direta com elas. Então, elas não vão entender algumas nuances. Então, as preposições, alguns artigos, algumas coisas, a gente acaba reduzindo, simplificando. E isso vai, talvez, a longo prazo, alterar o nosso registro oral. Interessante, né? Sim. Para vocês perceberem como a linguagem ela é viva, ela é dinâmica, ela está presente em todo momento da nossa vida, e que é besteira ficar com preguiça ou ter medo de estudar a língua portuguesa. Porque é interessante, gente, é algo, um instrumento que vocês usam o tempo inteiro. Né? E se vocês passarem o dia inteiro falando, vocês vão passar o dia inteiro falando em português. Então, né, por que não aprender um pouquinho mais, dominar melhor a linguagem? Porque quando a gente domina a linguagem, para fazerem a gente de besta, é muito mais difícil. Fica a dica aí, nono ano. Ó, quando tratamos as variações como erro, e isso é importante. Quando a gente fala em variação linguística, a gente está falando em uma variação. Não há uma hierarquia. Não há uma variação melhor ou pior, ou uma mais certa que a outra, tá? Quando a gente diz isso, a gente diz que a gente incorre no preconceito linguístico, que associa erroneamente a língua ao status. Então, assim, se você oralmente comete desvios da língua, tudo bem. Não quer dizer que a sua variação linguística vai ser melhor que a minha, por exemplo. Não quer dizer isso. Se alguém falar isso para vocês, saibam que essa pessoa está incorrendo em um preconceito linguístico. As variações linguísticas acontecem porque vivemos em uma sociedade complexa, na qual estão inseridos diferentes grupos sociais. Alguns desses grupos tiveram acesso à educação formal, enquanto outros não tiveram muito contato com a norma culta da língua. Então, claro que isso interfere. Eu, por exemplo, cresci lendo bastante. Então, mesmo quando eu não sabia exatamente as regras de gramática, mas eu lembrava como a palavra era escrita. Isso todo mundo tem, né? Uma gramática internalizada. Então, quanto mais contato vocês tiverem com a norma culta da língua, mais próxima da variação culta, né? Da variação padrão, a sua linguagem vai chegar. Né? Podemos observar também que a língua varia de acordo com suas situações de uso, pois no mesmo grupo social pode se comunicar de maneira diferente, de acordo com a necessidade de adequação linguística. Prova disso é que você não vai se comportar em uma entrevista de emprego da mesma maneira com a qual você conversa com seus amigos em uma situação informal, né? A não ser que a entrevista seja com seu amigo.
Aí, não sei, né? Talvez, dependendo da situação, a gente possa repensar esse exemplo. Apesar de algumas variações linguísticas não representarem o mesmo prestígio social, não devemos fazer da língua, um mecanismo de segregação cultural, ou seja, de uma separação cultural, né? Colaborando com a ideia da teoria do preconceito linguístico, ao julgarmos determinada manifestação linguística superior à outra, sobretudo superior às manifestações linguísticas de classes sociais ou regiões menos favorecidas. E aí é essencial que a gente pense sobre o quê? O preconceito linguístico. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Segundo o professor linguista e filósofo Marcos Bagno, o preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Então, a gente não pode hierarquizar a gente não pode hierarquizar as variações linguísticas. Eu vou adiantar aqui um pouquinho a aula para a gente falar um pouquinho do preconceito linguístico depois e a gente abordar os tipos de variação linguística. Porque a língua ela pode variar, por exemplo, historicamente. Então, a gente vai tratar de uma variação histórica ou diacrônica, que tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. É o que eu disse, a língua que a gente fala enquanto um mecanismo vivo, ela se adequa à nossa sociedade, à nossa necessidade social, ao nosso imaginário coletivo, às nossas necessidades e à história. Então, não tem como a gente querer usar a mesma linguagem, os mesmos vocábulos, a mesma sintaxe. A mesma sintaxe, sim. Mas os mesmos sentidos de alguém que está lá no século XVIII, ou que acabou de chegar no Brasil, ou pensando mais longe, o galego-português, de quando a língua portuguesa surgiu lá no século XII ou XIII. Então, assim, a gente precisa ter precisa perceber que a história, ela varia também. A história é elemento variador da linguagem, tá? Então, por exemplo, aqui eu não vou ler esse texto enorme, o que eu quero que vocês percebam é que, veja, a gente usa como um exemplo o vossa mercê, que com o passar dos séculos foi reduzido para vós mercê, que virou você, que agora a gente usa ser ou VC, não é isso? Então, essa variação, ela ocorreu o quê? Ao longo do tempo. Então, veja, a gente pode, inclusive existem diversos estudos sobre como essa modificação aconteceu, tá? Um outro exemplo aqui, outras mudanças são as de grafia, e elas acontecem quando a gente tem reformas ortográficas, e a língua portuguesa já passou por pelo menos 3, né? E aí, por exemplo, a gente já teve a queda do trema, o pH com som de F. Então, antes você escrevia fase, farmácia, com pH. E aí, hoje a gente usa o F. Então, isso também é um fator de mudança, tá? Por exemplo, tem um trechinho aqui do Jornal das Moças. Esse é de 1916, que vai falar do véu, do costume do véu para toalete e tal. E a gente vai ver, eu não vou ler o texto, mas tem algumas palavras que são escritas de maneira distinta das que a gente escreve hoje. O véu e véu, acessório com 2 Cs e sem o acento, Paris com Z no final, decair com esse H, né? Que hoje a gente não usa, anunciar com 2 Ns. Então, a gente teve essa variação ao longo do tempo. A gente tem também a variação geográfica, que é aquela que ocorre por causa das diferenças regionais. E a gente se aprofunda mais na próxima aula. E a gente tem os sons, os sotaques. Temos as diferenças de léxico, né, que são as palavras. Por exemplo, a gente tem aqui... Ficou péssimo, né, gente, esse Canva. Mas a gente tem algumas expressões típicas do Nordeste, como, por exemplo, dar pitaco, balaio de gato,
que é desorganização. Eu adoro, inclusive. E algumas do sul, por exemplo, ó, embretar-se, que é meter-se em apuros, maleva, que é bandido, perverso. Então aqui a gente tem uma diferença, né? A gente consegue perceber uma diferença. Claro que a gente tem o clássico dos clássicos, que é a danada da mexerica, que é um ótimo exemplo. É mexerica e macaxeira. A gente tem os mesmos significantes, né? Mas que tem palavras diferentes. Então pode ser laranja cravo, pode ser mexerica, pode ser tangerina, pode ser bergamota. Olha só, 4 nomes para a mesma fruta. A gente tem macaxeira, aipim, mandioca. 3 nomes para a mesma raiz. Quase que eu falo fruta também, viu? E aí a gente nota o quê? Que as regiões do país adotaram maneiras diferentes. E aí isso faz parte da variação geográfica, tá? A gente tem as variações sociais, que são as diferenças de acordo com o grupo social. Então, a gente tem as gírias, a gente tem a linguagem mais informal e as expressões mais ligadas a grupos sociais específicos, que é o caso do jargão. Por exemplo, aqui, o exemplo, ó, um grupo de futebolistas usa a expressão carrinho, né, para designar lá um movimento. Veja só como eu sou muito versada em futebol. E as profissões também influenciam, que aí são os jargões, né? Contadores falam dos termos ativo e passivo quando querem falar do dinheiro, dos bens que você tem, são os ativos, e o que você paga, que são os passivos. Então, um jeito diferente de usar a linguagem. A gente tem as variações estilísticas, que remetem ao contexto, que exige adaptação da fala, ou ao estilo dela. Aqui entram as questões da linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou a despreocupação com o seu uso. Então, o uso das expressões rebuscadas, que é uma coisa que eu faço às vezes, o tom de voz acaba também tendo um papel importante. Então, aqui seria uma variação estilística, tá? Assim, o vocabulário e a maneira do nosso falar com os amigos também interfere bastante, causa essa variação. E aí, nossa aula está chegando ao fim. Não vai dar tempo da gente fazer um exercíciozinho, porque eu ia precisar ler esse texto inteiro com vocês para a gente trabalhar. Mas isso aí a gente pode fazer o quê? Na aula seguinte, porque a gente vai continuar falando sobre o quê? Podcast, que é um gênero oral. Então, a gente vai continuar falando sobre preconceito linguístico, sobre variação linguística com mais exemplos, tá? Com esse exercíciozinho aqui. Para terminar a aula de hoje, eu queria que a gente pensasse nessa citação de Paulo Freire, quando ele diz que não se pode falar de educação sem amor. Eu sei que parece quase utópico, né? Mas eu acho que a educação é, de fato, um caminho para uma mudança social e uma mudança, enfim, uma mudança coletiva. E eu acho que quando a gente encara a educação com amor, a gente tira um pouco do peso da obrigação, né? Aí, dito isso, gostaria de agradecer a Clismo pela tradução impecável, a produção maravilhosa que permite que as aulas cheguem até vocês, a professora Adriana, incrível, que estava aqui me dando todo esse suporte, e eu vou passar para ela e já me despeço de vocês. Pois é, pessoal, é isso por hoje, né? Ela encerrou assim muito bem com essa frase que amo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, revejam a aula. Entrem lá no nosso canal, maratonem a nossa playlist, tá certo? Qualquer dúvida, joguem no chat ou nos comentários. Um beijo e até a próxima.